Boa noite, amigos. Aqui vos falo Matheus Tiburcio, do canal Psiquiatron. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês, certo, que se inscrevam aqui nesse canal, sejam membros de nível 3 e façam o nosso curso de sobrevivência intelectual e rezem por mim e pelo meu pai, porque ele está doente, né? Isso é muito importante. Bem, a direita brasileira entrou muito cedo em um estado de orfandade intelectual depois do falecimento do Olavo de Carvalho. E isso aí não tem uma figura para guiá-los, certo? Muito rapidamente, esse espaço começou a ser disputado por algumas figuras que nem tem nada de conservador e que também tem um valor intelectual muito duvidoso, certo? Um exemplo disso aí é o tal do Thiago Pavinato, certo? Vamos lá, né? Apesar de o Thiago Pavinato ele ser um sujeito que é contra o ativismo judicial, que está protestando muito contra o ativismo judicial brasileiro, na verdade, as pessoas não podem pensar que pelo fato de que ele tem um inimigo em comum com a direita, ou um inimigo em comum com os conservadores, ele não se pode pensar que por causa disso ele é membro de uma mesma unidade de ação que os conservadores ou que a direita. Ele não faz parte. Ele não está na mesma unidade de ação que os conservadores ou que a direita, certo? E ele nem pode ser considerado um conservador, o Thiago Pavinato, e ele nem é uma figura intelectualmente interessante também, certo? Vamos lá. Thiago Pavinato, ele é uma figura, certo, que tem uma tendência muito grande a falar de uma maneira muito obscura que afeta a erudição, certo? De fazer referências clássicas que também afetam tem uma afetação de cultura clássica também, certo? Mas quando você vai ver bem, é um negócio que não tem substância nenhuma, certo? É um negócio que não tem conteúdo nenhum e, em primeiro lugar, é muita obscuridade vazia, certo? E é uma obscuridade vazia que revela um caos teórico muito grande, certo? Mas deixa-me citar um exemplo dessa obscuridade vazia. O Pavinato é um dos que está entre os que defendem essa ideia de que a igreja... Ele defende essa lenda urbana, né, de que a Igreja Católica no passado já apoiou o aborto, ou que ela já aceitou a licitude do aborto, certo? Aí ele começa logo dizendo o seguinte, que São Basílio de Cesareia, que teria sido o primeiro pensador do cristianismo, dizia que até o nascimento não há vida, problemas, certo? Em primeiro lugar, antes de São Basílio já houve inúmeros pensadores no cristianismo, certo? Entre eles São Justino Mártir, São Clemente de Alexandria, a escola catequética de Alexandria, certo? Na qual teve Orígenes, enfim, certo? Problema já tá. Aí você já tem um problema. Segundo lugar, São Basílio também nunca disse isso. São Basílio condenou o aborto em todos os casos, certo? Isso também não é verdade. Isso também não é verdade. Resumo, né? E essa noção também de que não há vida, certo? Não há vida até o nascimento é uma noção que não tem
nada a ver, mesmo com, digamos assim, os exemplos que quem defende essa lenda urbana geralmente dá, que é o exemplo da animação. Geralmente eles vão tentar fazer uma confusão desgraçada com essa questão de animação racional, né? Mas mesmo isso não seria uma ausência de vida, né? Quer dizer que onde existe só uma alma animal ou uma alma vegetal não há vida? É complicado isso, né? Enfim, quando você vai ver bem, Tiago Pavinato, ele é um sujeito que afeta um conhecimento que ele não tem de jeito nenhum, né? Por exemplo, né? Ele também diz, naquele livro lá dele que ele lançou recentemente, que evidências históricas sugerem que Sócrates era alguém muito arrogante. Que evidência é essa? Que doxografia é essa? Não fala. E não existe isso. Certo? Aliás, os livros do Pavinato, certo, tem uma quantidade enorme de erros gramaticais. Ele também acha que é conservadorismo aquela proposta do Habermas de secularização, de criação de uma versão secular dos valores cristãos, certo? Que isso aí vem dos mesmos criadores dessa história de que ele acha que isso aí é conservadorismo e se identifica com essa proposta. Isso aí vem dos mesmos autores, certo? Dessa história de que social-democracia é uma coisa conservadora ou que social-democracia é de direita. Certo? O negócio é ruim demais. O negócio é ruim demais. E ainda por cima é ruim. Na verdade, esse cara não apenas ele é um cara que não tem nem de longe o conhecimento que ele quer afetar, como também ele é uma figura revolucionária. Nos livros dele ele fala lá de coisas como luta simbólica de classe, que ele parece que tira do Badiou, do Laclau, daquele povo ali, certo? Fala também, tem lá elementos de semiótica pós-moderna, que é um negócio que eu acho que é notoriamente revolucionário, né? Não precisa. Fala também. Meu amigo, é um show de horrores isso aí. É um show de horrores. É um show de horrores esse negócio aí, desse Pavinato. Certo? Os caras querem achar que isso é muito solecismo, é muita bizarrice. Certo? Muita coisa que claramente isso aí. Claramente ele fala de coisas que ele não entende, que ele não conhece, né? E assim, o pior, certo? Ele acredita, certo? Ele escreveu uma tese de doutorado muito estranha, na qual ele defende que o fanático religioso deve ser tratado como relativamente incapaz diante do Código Civil. Aliás, os escritos do Pavinato são uma coisa, um poema em prosa pós-moderno muito estranho, certo? Muito cheio de solecia. São poemas em prosa pós-modernos, poemas em prosa pós-modernos estranhos, cheios de solecismos, cheios de erros históricos muito claros, né? Cheios de teses filosóficas mal formuladas, insights mal articulados, a um nível que, assim, mesmo para os padrões da academia jurídica brasileira, os trabalhos do Pavinato, as obras do Pavinato, aproximam-se muito da lei de Poe. Você não sabe se aquilo ali é uma paródia para ver, né?
será que eles vão aceitar isso aí? Será que eles vão aceitar isso aí? Ou será que eles vão vender? Será que isso aqui vai vender? Você não sabe se é uma paródia ou se é uma escrita muito bizarra com erros muito sérios. Uma coisa que é bizarra mesmo para os padrões dos escritos de filosofia do direito no Brasil. Certo? Que é um campo repleto de bizarrices, repleto de teses bizarras, que tem uma escrita acadêmica muito estranha, um beletrismo intelectual absurdo. Complicado isso, né? Aliás, Pavinato, o tipo de intelectual que é sofrível de você analisar. Eu confesso que a pesquisa que eu fiz para esse vídeo foi uma pesquisa consideravelmente desagradável. Porque se eu fosse me deter e enumerar todos os pontos bizarros em um vídeo simples do Pavinato, ou pior ainda nos livros dele, certo? Eu iria, assim, ter uma considerável dor de cabeça e isso aqui não iria terminar nunca, certo? Aliás, só essas poucas coisas, esses poucos exemplos que eu citei aqui já renderiam vários vídeos do Cicleton. Então, Pavinato é um sujeito que é notório, que na verdade tem ideias revolucionárias, que inclusive ele estava na época do MBL, na ala mais jacobina do MBL, foi um elemento central para essa guinada do MBL a uma colaboração com a esquerda, certo? E agora ele tenta se vender como conservador, como cristão, mas não é. E não é porque ele bate em algumas pautas onde ele bate até com certa indignação, que você pode considerá-lo um conservador ou um cristão. Não é porque ele critica alguém que é inimigo dos conservadores ou dos cristãos que ele é um de nós, certo? Pelo contrário, ele acha, inclusive, ele defendeu uma tese dizendo que quem é fanático religioso somos nós, né? Leia-se, isso pode ser aplicado até mesmo a nós, né? Que nós aqui, que somos religiosos, devemos ser tratados pelo Código Civil como relativamente incapazes. Se isso aí não é ser revolucionário, não sei mais o que é. Assim, acho o Pavinato uma figura extremamente desagradável, certo? Sendo sincero, desagradável do ponto de vista intelectual, certo? E é isso. É isso. Eu não posso dizer que eu gosto do trabalho do Pavinato. Muita gente vem aqui me perguntar: Matheus, o que é que você... Pavinato é maravilha, etc. Inclusive, na rua, quando eu vou conversar com as pessoas sobre política, eu acho que é a pergunta que eu mais recebo, especialmente, né? Ficou muito conhecido por aquela fase dele na Jovem Pan. Eu não sei se parou, né? Esse último mês eu estou meio desatualizado, estou me atualizando agora. Enfim, é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até